Deus seja louvado, irmãos. Amém. O maior no reino dos céus. Irmãos, paz Deus com todos. Aqui me chamo Amadeus Custódio da Silva. Hoje, irmãos, com a ajuda de Deus, irei abordar este tema, onde se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, onde diz assim: o maior no reino dos céus. Com a ajuda de Deus, irei fazer a leitura. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino de Deus, dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, e não vos fizerdes como o menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino de tal como este, a mim o recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor que fora lhe pendurasse ao pescoço uma mão de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um olho só, do que tendo os dois olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezei algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai, que estás no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando a 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desagarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que um desses pequeninos se perca? Glória a Deus. Irmãos, palavra muito gloriosa, a qual o Senhor escreveu a respeito quem seria o maior no reino dos céus. Uma palavra que vem falando, irmãos, com muitas necessidades. Não só apenas de quem seria o maior no reino dos céus, mas aqui também falando a respeito de um pastor que, se tiver alguma ovelha perdida, não deixaria aquelas 99 para ir atrás daquela que se perdeu no meio do caminho. Nós observamos aqui, irmão, pela palavra de Deus, que aqui, por certos discípulos, chegaram-se aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior do reino dos céus? Por certo, irmão, havia entre eles ali também, como nós vemos hoje nos dias atuais que vivemos, dentro de uma instituição religiosa, cada um servindo a Deus na maneira daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Mas no nosso meio, observamos também que alguém quer ser um pouquinho melhor do que o outro, alguém quer se destacar mais no meio da irmandade, podemos dizer assim. Mas, irmãos, nós como servos e servas de Deus, nós temos que se destacar sim, ser melhor do que o nosso adversário. Nosso adversário, ele quis colocar uma divisão no meio do povo de Deus. Mas como assim ser melhor que o nosso adversário? Nós temos que dar um bom testemunho desta graça, que é Cristo Jesus,
Nós temos que andarmos na sinceridade, nós temos que andar na verdade, porque diz a palavra que a verdade ela vos libertará. Quantos não estão por aí, irmãos, andando debaixo de soluções, de mentiras, glutonarias, de bebedice? Quantos não estão andando dando mau testemunho, irmãos, da graça do Filho de Deus? Mas nós que servimos a Deus, irmãos, nós não estamos para aparecer para o homem, ou para aparecer perante a irmã, perante o mundo, podemos dizer assim. Mas bem-aventurados somos cada um de nós que servimos a Deus para a salvação das nossas almas. E aqui, irmãos, trouxeram por certo, perguntaram para o Senhor, quem será o maior no reino dos céus? Porque alguém queria saber, irmãos, se era fulano ou se era Bertano maior no reino dos céus. E aqui o Senhor Jesus, irmãos, ele chamando o menino, pegando na mão do menino e colocou aquele menino no meio deles. E disse assim para ele, disse em verdade vos digo, que se não converterdes e não fizerdes como menino, de modo algum entrará no reino dos céus. Irmãos, que parábola gloriosa, que ensinamento maravilhoso qual o nosso Senhor Jesus deixou. Ele, irmãos, simplesmente pegou uma criança, um menino, e ali colocou no meio dos discípulos, no meio daquele povo que ali se encontrava, e onde havia uma discussão entre eles. Quem será o maior? Por certo será eu? Por certo será aquele? E o Senhor, na humildade, pegou uma criança e colocou no meio do povo e disse assim, quem não se tornar como esta criança, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Uma criança, irmãos, nós observamos o sentimento dela para com o homem, ou para com seu pai, para com sua mãe. Observamos a criança dentro da sua casa, ela começa a brincar, daqui a pouco está fazendo alguma, podemos falar assim, irmãos, uma precepada ali dentro da sua casa, e o pai ou a mãe, o papai ou a mamãe, pega ali, irmãos, por certo, um chinelo para corrigir a criança, o filho, porque ele ama o filho. E ali corrige, irmãos, porque a palavra de Deus diz também que nós devemos ensinar os nossos filhos com vara, mas na doutrina de Cristo Jesus. E ali, irmãos, uma palmadinha do pai, da mãe, e o filho, por certo, fica triste, porque ele levou uma correção do seu papai e da sua mamãe. Mas passados-se alguns minutos, ele volta ali a abraçar seu papai, abraçar sua mamãe, porque ele não guardou um sentimento ruim no seu coração. Porque ele sabe que o papai e a mamãe queriam uma coisa melhor para ele. Então o Senhor Jesus colocou, irmão, esta parábola, esta criança no meio daquele povo, para mostrar uma simbologia de uma criança. Se nós quisermos entrar nos céus, nós temos que ser como uma criança, limpos de mão e puro de coração. Hoje, no dia atual que nós estamos vivendo, quem não guarda uma maldade no coração, um rancor de um irmão, ou de um parente que alguma coisa fez para você, para nós, e às vezes criticamos, julgamos, não vou conversar mais com ele, ou muitas das vezes, irmãos, até alguém do nosso meio acaba partindo dessa terra, mas deixando até de conversar com aquela pessoa, porque brigou com ela e não deu tempo de pedir perdão ou de se humilhar diante daquela pessoa. Mas eu estava certo e ele estava errado. Irmãos, a razão é do Senhor, não é do homem. Mas bem-aventurado é aquele que na humildade, irmãos, chega diante do teu irmão, ou diante daquele que magoou, e se humilha, porque diz a palavra de Deus assim, que os humilhados serão exaltados. E aqui, irmãos, e essa parábola, essa passagem que o Senhor Jesus tem deixado para nós, que se nós não formos como uma criança, ou como um menino, de tal maneira não entraremos no reino dos céus. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor que fora, que
lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, ou submergisse nas profundezas do mar. Irmãos, observamos que nós não devemos, de maneira nenhuma, escandalizar os filhos de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje, esta palavra, o Senhor vem falar com nossas almas e anunciar para nós que o tempo aceitável da salvação está próximo. Eis aqui o tempo. Chegou na vida de cada um de nós. Irmãos, para nós entrar nos céus, nós temos que ser limpos de mão e puros de coração. Não devemos guardar a maldade no coração. Não devemos, irmãos, muitas das vezes criticar ou julgar alguém, mas sim limpos de mão e puros de coração. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que veio os escândalos, mas ai daquele homem porque o escândalo vem. Bom, palavra de Deus, se nós ler a palavra e exortar pelo que está escrito aqui, o homem não vai errar. Porque, irmãos, observamos que o escândalo na face da terra, ele já está à porta. Quantos não usam a palavra de Deus para atacar ou para criticar alguém, para julgar ou para se aparecer melhor do que um e do que o outro? Mas aqui, irmãos, o escândalo é mister que venha, mas ai por aquele homem ou aquela mulher que venha. Glória a Deus. Portanto, se a tua mão e o teu pé pecar, te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor é te entrar na vida coxo ou aleijado do que duas mãos, dois pés, seres lançados no fogo eterno. É melhor, irmãos, não entrar aleijado, dizendo a palavra de Deus, coxo ou aleijado ou cego, materialmente, fisicamente, do que, irmãos, entrar no inferno com as duas mãos ou com os dois olhos. Bendito é o nome do Senhor, do que entrar cego. Bendito é o Senhor. Irmãos, essa palavra, às vezes alguém deve perguntar assim, mas como eu vou cortar minha mão? Mas se a palavra de Deus diz, irmãos, é melhor cortar a mão e entrar no céu sem as mãos do que com as duas mãos no inferno. Não palavra esta que vem anunciando para nós. Dizer para você, filha, você, filho, que serve a Deus com puro e sincero coração. Se você serve a Deus com alegria, com seu coração aberto, se não tiver maldade no seu coração, pode ter certeza, os céus estão abertos para ti. Mas ai daquele, irmãos, que coloca a mão naquilo que não pertence, ou que coloca o seu olhar naquilo que não agrada a Deus. Como dizemos, espiritualmente falando, se você olhar para alguém desejando a cobiça no seu coração, é melhor você arrancar o olho daquele lugar e direcionar o seu olho para outro lugar. Porque, irmãos, se você continuar com seus olhos ali, diz a palavra de Deus, que você vai para o inferno. Essa é a palavra, irmãos. É melhor arrancar o olho e virar o olho para a direita ou para outro lugar do que fixar seu olho no pecado e ir para o inferno. Ou a mesma coisa da mão, irmãos. Se você vê alguma coisa ali e pegar aquilo que não te pertence, ali diz a palavra que você vai para o inferno. É melhor arrancar tua mão daquele negócio, não colocar mais tua mão ali e entrar no céu do que ir para o inferno com a mão perfeita. Então a palavra de Deus, irmãos, ela não tem divisão. A palavra de Deus, ela não tem curva, mas o importante de tudo é nós entrar nos céus de puro e sincero coração, na certeza firmado no Senhor. Vede, não desprezei algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que se havia perdido. Irmãos, hoje, no dia atual, nós observamos quanto não despreza alguém, ou quantos não discorda de alguma coisa, e às vezes vamos colocar, irmão, até no meio de um corpo ministerial, ou no meio de uma irmandade,
ou num corpo, irmãos, que está ali um corpo entre os irmãos, numa própria comum, observamos que o irmão que atende, muitas das vezes, não dá honra para o irmão da casa, mas quando vem outro de fora, ele honra o de fora, mas não honra da casa. Então, não vamos desprezar ninguém, irmãos, porque os céus é do Senhor, não é do homem, não é de ninguém dessa terra. Porque diz aqui, irmãos, também a palavra assim, que o que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca daquela que se desagarrou? Porque, irmãos, hoje uma congregação, ela tem seus membros e muitas das vezes um daquele pequenino sai, irmãos, fora, vai para outros lugares, ou muitas das vezes fica sem congregar, fica desanimado, machucado por alguma coisa, esperando ali aquele que o Senhor colocou na frente da igreja para ser o anjo da igreja, e às vezes deixa de visitar aquele que parou, ou deixa de ir em busca daquela ovelha que se desgarrou, e às vezes ele fica na mão do lobo, na mão do adversário da nossa alma, e fica ali, irmãos. Irmãos, palavra que o Senhor revela, posso falar com franqueza, isso não é pastor. Porque pastor que é pastor, ele vai atrás da sua ovelha. Porque, irmãos, o homem que atende o culto, ele seja cooperador, ancião, o que for, ele tem o dom de pastor. Porque o Senhor deixou ele como pastorear a ovelha de Cristo. Então ele tem o dom de pastorear. Então ele tem o dever de ir na casa daquele que parou, de ir atrás daquela alma que desgarrou. Irmãos, quantos nós ouvimos aí? Por isso é que a igreja hoje se encontra vazia. O homem, o anjo da igreja, que está à frente do povo, não vai mais atrás do povo. Não vai mais atrás da ovelha que desgarrou. E hoje só se ouve o falatório de um lado para o outro. Também não visita, também não vai atrás de visita, às vezes não vai atrás do irmão que parou. Quantos irmãos que eu já ouvi dizer, faz tantos anos que Deus me chamou nas águas do santo batismo, e o irmão que atende o culto nunca veio na minha casa fazer uma visita. Irmãos, vamos tomar cuidado, vamos granjear o talento que o Senhor colocou no coração do irmão, no coração da irmã. Se Deus deu para você cuidar, vai cuidar da ovelhinha que o Senhor colocou no seu aprisco, vai dar um carinho, vai levar o mantimento para aquela ovelha. Cuida daquilo que o Senhor te deu, se você quer entrar no céu. Porque os céus, irmãos, é do Senhor. Não julgue, não critica, não aponta, não condena aquilo que o Senhor não condena. Bendito é o Senhor. E aqui esta palavra, irmãos, uma palavra para abrir os nossos olhos espirituais. E porventura, aqui fala, irmãos, e se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela que 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Então, a vontade de Deus, irmãos, não é que ninguém se perca, mas que todos venham a se salvar. E o Senhor, hoje, neste dia, vem anunciar para cada um de nós: vamos cuidar daquilo que o Senhor tem dado na nossa mão, vamos zelar pela obra de Deus, vamos continuar marchando, porque a nossa morada não é aqui, é lá nos céus. Se o Senhor te levantou hoje para cooperador, para ancião, para evangelista ou qualquer cargo na obra de Deus, façamos tudo por amor, por aquele que nos amou. Ele deu a sua vida por amor de nossas almas. E se nós estamos aqui, irmãos, vamos continuar valente na peleja, porque Deus é contigo, e é comigo, é com nós. E se Deus é por nós, como diz o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Então, irmãos, vamos granjear o nosso talento, vamos servir a Deus com sincero e puro coração, não desanimar.
Não abandona teu irmão, não abandona tua irmã, não abandona aquilo que o Senhor tem te colocado na tua mão, mas faça tudo em nome do Senhor Jesus. Paz a Deus.